Opa, opa, rapaziada, passando aqui só pra agradecer que vocês estão curtindo os vídeos e já passar pra também pedir sua inscrição caso você não seja inscrito e deixar seu like, mano. E vamos pra história. Essa é a história de um amante de fantasias românticas desengolçada que, logo na abertura da obra, já está morta. Para receber a humana no além, um anjo mensageiro do deus Aftanis surge com uma proposta de reencarnar a garota. Esta que havia sido invadida pela certeza dolorosa de que tudo o que viveu até agora foi em vão. Apesar dos dizeres da entidade, que proporcionava à menina a oportunidade de começar uma vida nova do zero, o choque por estar recebendo sua própria morte prendia ela em pensamentos obscuros. Incrédula por ter ido dessa para melhor desse jeito, sem mais nem menos, ironicamente, não é como se a Dondoka fosse uma grande fã da vida que levava, ainda que tivesse nascido em um berço de ouro. A pressão para que ela correspondesse às expectativas do trabalho duro e exaustivo corroía sua energia e sua vontade de viver. E por mais que tenha nascido numa família de condições financeiras muito acima da média, a verdade é que nossa protagonista se sentia miserável. Certa noite, enquanto tentava esquecer a sua existência sofrida comprando latinhas de coca da segunda divisão do mercadinho da esquina, a coitada recebe uma mensagem lembrando que o prazo de entrega para um trabalho era no máximo de até 6 da manhã do dia seguinte. Em outras palavras, a menina precisava virar à noite para realizar a tarefa. Tudo isso para o desgraçado do diretor Park não reclamar. Mas não era apenas uma pressão invisível que permeava a rotina exaustiva dessa senhorita. Em meio a isso, existiam figuras de carne e osso que protagonizavam essas cobranças e, além disso, causavam seus próprios problemas para a vida da moça. Como se não fosse o bastante, esses indivíduos problemáticos eram justamente seu pai e seus irmãos. Todos os três eram variantes espetaculares do Henry Cavill, com requintes de Zac Efron e Michael B. Jordan. Mas nossa protagonista não queria saber se seus familiares eram uma delícia, ainda que todos fossem supostamente gostosos. O sabor real que eles proporcionavam ao dia a dia nefasto da parente era de um prato de feijão com goiabada e maionese. Por falar em comida, segundo a reza a lenda da horta do tio João, uma pessoa que se mostra excessivamente frustrada com algo ou alguém pode acabar se transformando em uma batata doce, e era para essa planta no qual a pobre garota se transformava a cada dia mais. Sua parte batata doce agredia sua alma e seu coração com violência, mas sua forma humana tentava de tudo para evitar que toda sua existência se transformasse nessa batata açucarada. Tentando convencer-se de que não há nenhum problema em ter familiares abostralhados, afinal, além de bonitos, eles são ricos e isso deveria ser o bastante para a meninoca ter uma vida feliz e sossegada. Sendo uma fã de carteirinha de Rofan, nossa heroína praticava a hipocrisia ao escrever em sites de mangá sua vontade em substituir mulheres em condições parecidas à dela, dizendo aos quatro ventos que não se importaria em substituí-las para ter um pai que elas têm, pois viveria bem sem ter vontade de dar no pé. De toda forma, podemos dar um desconto para esse cérebro sequelado, uma vez que sua situação deplorável poderia estar devorando o seu bom senso, como eu devoro uma pizza de calabresa e champignon no final de semana após passar todos os dias úteis comendo frutas e bebendo leite e água. Ainda por cima, há de se pensar que nossa morena ainda precisaria de muita força de vontade para atravessar sua reencarnação, algo que está prestes a acontecer. A única alegria da sua vida era ler essas obras de Rofan, e agora ela tinha a chance de viver uma vida que sempre quis após ser atropelada pelo clássico Truque Khan, o caminhão responsável pela passagem das almas para um novo mundo, uma espécie de Caronte da mitologia grega, mas com a carteira C. Não obstante, esse anjinho elogiava o fato da morta ser uma ávida leitora de Rofans, por isso acreditava que seu Lorde fez bem em escolhê-la, pois, com esse conhecimento prévio, assim ela poderia aproveitar melhor o mundo criado por Deus pelo deus Aftanis. Afinal de contas, esse mundo foi desenvolvido fazendo referências a várias coisas, e a maior referência de todas é a suprassumo da literatura na vida dessa abençoada, as fantasias românticas. Isso mesmo, um universo baseado em amores, praticamente uma novela mexicana infinita, com personagens asiáticos e muitas intrigas e apaixonamentos intensos que farão dos habitantes dessa terra verdadeiros protagonistas por metro quadrado de sua própria novel pessoal. Porém, apesar do discurso do anjo parecer convincente, a humana acha que a asinha de frango está louco, assim como está o maluco criador deste mundo viciado em Rofan. O anjo joga baixo e recorda que a menina acabou de comentar num site que amaria substituir a protagonista.
Essa observação não mudou o ponto de vista da garota, mas ela se mostra curiosa para saber o motivo de estar ganhando essa chance de reviver. O anjo explica que a sortuda comentou em absolutamente todos os Rofãs que seu mestre mais ama. Esses comentários sempre irritavam e soavam como grandes conselhos para o protagonista, tanto que as pessoas se identificavam com esses comentários e engajavam como se a moçoila fosse uma subcelebridade no extinto Twitter. Por essas e outras, o anjinho quer saber, não seria supimpa viver em um mundo como o de Aftanis? Contudo, apesar da expressão cínica do anjo que ganhou no argumento, tudo que a menina pensava é que daria 0 estrelas para esse mundo idiota desse deus. E sua vontade de ser enterrada para sempre e cair no buraco negro da existência infinita parecia melhor do que participar dessa fanfic de férias com o ex. Todavia, pensando melhor, às vezes é melhor se apaixonar por um príncipe medieval do que não existir. Mas se ela reencarnar como uma escrava, que é obrigada a levar cueca suja de marmanjo tóxico. Ou então, se ela for a vilã prestes a ir para a guilhotina. Pior, e se ela ressuscitar como a filha de um pai gato que tem 2 irmãos gatos, mas ela precisa entregar seu trabalho até amanhã às 6 de manhã pro mestre Park não ficar bolado. Ou então se ela reviver como uma coadjuvante que deveria ser o alívio cômico, mas que suas falas são tão forçadas que os leitores amariam se por acaso ela escorregasse e batesse a cabeça no chão, induzindo uma paraplegia irreversível para o deleite dos fãs ensandecidos. Com o fiofó na mão, a garota decide que não quer correr esse risco e recusa o convite do anjo. Tudo o que ela quer é renascer num berço de ouro, numa família de parentes maravilhindos, mas sem ter que entregar o trabalho às 6 da manhã. Dito isso, o anjinho fecha um pouco a cara, mas promete cumprir o desejo da fanfarrona. Ela vai além, exigindo que sua família a ame ao ponto de se jogar na linha do trem por ela, igual a Lady Baby. O anjo argumenta que não tem muito Rofã nessa pegada, e que o povo vai ficar triste caso a família da donzela morra no começo. Mas já que a masoquista quer que seus parentes vão de Olavo logo na partida, tudo bem. No entanto, a garota pede muita hora nessa calma e percebe que perdeu a linha, por isso resolve apagar as últimas linhas do seu Rofã mental e lembra que a maioria dos protas de mão A tem habilidades especiais, por isso seria maneiro ela cuspir fogo pelos orifícios, conseguir se esconder dentro de uma gaveta ou a ganhar um botão de liga e desliga para conseguir dormir de ressaca. De saco cheio, a entidade promete conceder esses desejos mesquinhos à protagonista, então repassa na mente suas exigências. Ela deverá ter um pai e irmãos cheios de beleza e chamego, fora de poderes especiais. Ao ouvir essas palavras angelicais, tudo que a garota conseguia enxergar era a luz no fim do túnel. Mesmo não sendo um exemplo de bondade, ela sente que sofreu demais nessa vida. Por isso, se dá a chance de reencarnar e começar tudo de novo. Ao conceder a permissão para o anjo, ele informa que o contrato entre os dois foi firmado. Então as feições angelicais da entidade se revertem num feixe obscuro e ameaçador, como se fosse a boca do diabo, pronta para engolir a humana por inteiro. Sim, o anjo era um demônio. A protagonista exige o contrato não seja cancelado por propaganda enganosa, mas o nosso anjo demônio não dá a mínima. Ele não se importa em ser um estelionatário compulsivo, um criminoso condenado, não liga de ser processado. Ele é simplesmente o Pablo Marçal dos Rofãs. Assim, enquanto o buraco negro engolia sua mais nova vítima, ele tentava se debater sem sucesso. Então pensa que, ao menos poderia arrancar do Marçal qual habilidade ela terá neste novo mundo. Logo, sem dar maiores explicações, o demônio informa que é o poder que combina bastante com ela. Antes do buraco se fechar por completo, a garota se desespera ao supor que morrerá caso não consiga sair deste universo. Mas o capetinha garante que ela não precisa se preocupar com isso, pois seu corpo pertence a ele a partir de agora. Assim sendo, a pobre protagonista é arremessada em uma fantasia medieval onde uma pomposa mansão aguardava sua vida. Entretanto, sua estadia não seria das mais chiques, muito pelo contrário. Com escova na mão e balde de água ao lado, a garota esfregava o chão do palácio com lágrimas nos olhos, enquanto amaldiçoava aquele maldito capeta mentiroso. Cadê o pai, bonitão? Nada, foi comprar um cigarro. Irmãos Delícia? Que isso? Ninguém viu. Berço de ouro? Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar. Esses pensamentos mórbidos infestam a cabecinha transtornada da nossa protagonista, que lamenta mais que tudo ter caído nessa armadilha só para ter virado diarista de burguês safado. Como se não bastasse, o indivíduo chega com um pedaço de pau para dar na menina, mandando ela voltar ao serviço e chamando-a de preguiçosa igual a mãe. Mas a sacanagem não para por aí. O desgraçado tem a pachorra de chutar o balde que a coitada estava usando para limpar o chão, e todo mundo sabe que chutar o balde da faxina é perder a razão total. Sem saber reagir perante nessa situação, a mocinha pede desculpas ao tio,
Então ele fica pistola ao alegrar que essa garota tá fingindo ser sobrinha dele. Então ela corrige o tratamento ao chamá-lo de Marquês. O safado vai além e afirma que foi por causa desse tipo de coisa que o pai a abandonou, embora ela duvide que a garota realmente seja a filha do Duque. Rebobinando a fita, quando a condenada tinha acabado de renascer, ela olhava para aquela casa luxuosa e imaginava ter nascido com a busanfa virada para a lua, ou seja, ela nunca mais ia ter que se preocupar em ser CLT e ficar se humilhando em shopping numa escala 6x1, em troca de um mísero salário mínimo. Agora deu bom. A jovem nascerá em uma família rica e amorosa, onde talvez ela pudesse ser feliz e ter seus próprios sonhos, ou até ser amada. Olha que maravilha. No final das contas, ela teria um final feliz como as personagens principais dos romances, que para ela significava segurar várias flores reluzentes na mão com cara de boba. Aparentemente, seja como for, a jovem Rosinha estava entusiasmada com as possibilidades. Contudo, outra pessoa estava destinada a ser a protagonista desse rofã, Clotilde, sua prima. Nossa heroína era uma mera coadjuvante dessa trama, responsável por varrer o caminho por onde Clotilde passava. Ao vê-la chegar na sala e chamar pelo seu pai, o tio da Rosinha se refere carinhosamente à sua filha como Thier, mas a jovem estava longe de corresponder com o mesmo amor. Na verdade, ela estava bolada pelo tratamento escroto dado para a criança de cabeça rosada, embora seu pai insista que essa é a forma como ele se preocupa e cuida da coitada. Sem engolir totalmente esse caô, Thier lembra que seu aniversário está chegando, e foi justamente por esse motivo que seu pai mandou lavar em um salão. A menina não acha que precisa de um aniversário num ambiente tão chique, porém seu pai insiste em dar o melhor para a cria. Com um sorriso no rosto, Thier brinca que o cidadão mima ela, que é uma beleza, e depois pergunta para a criada se ela tá sossegada, apesar de ter sido gravemente humilhada por seu patrão há 3 minutos atrás. A Rosinha não responde, então a jovem patroa ensina que a empregada deve manter um pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Ela, por exemplo, só foca nas coisas boas, por isso que foi abençoada com tudo do bom e do melhor. Por outro lado, se a faxineira mirim ficar presa nesse mindset de centavos, certamente ficará presa nessa humilhação diária gratuita. Mas se você pensa que esse discurso meritocrático foi o bastante, você está enganado. Clotilde sujava o salão inteiro com seus sapatos molhados de chuva e reclamava com seu pai que esse pisante já deu o que tinha que dar. Então o paspalho promete comprar outro para a filhinha. Após isso, os dois se retiram e deixam a criança sozinha esfregando o chão. Na solidão de seus pensamentos, nossa coadjuvante preferida chora, mas sem deixar de limpar o chão. À noite, ao se deitar para dormir, não era apenas o frio cortante que atrapalhava o sono da pobre garota. Ao mesmo tempo, cortes literais podiam ser vistos por toda a perna da coitada, todos causados pelo Marquês como uma punição pelo salão não ter sido lavado direito. Além de quase não conseguir andar por causa dos ferimentos, a punição da criada foi além. Ela terá que ficar 1 semana sem tirar a barriga da miséria, tendo que se contentar com a miséria de refeição por dia. De repente, não sabemos se era uma miragem pela fome ou se a esquizofrenia é a habilidade especial da Rosinha neste mundo, mas o fato é que Clotilde surgirá em seu quarto recheada de pó de pirim-plim-pim, bostejando aquele mesmo discurso de coach sobre como a faxineira não deveria ficar chateada. Afinal, não seria justo alimentar a Rosinha de graça só por ser prima dela. Como o pai de Thier sempre diz, Palmeiras não tem mundial. Além disso, quem não trabalha não merece comer. Tendo isso em vista, o conselho da loirinha nojenta é que sua prima se esforce mais da próxima vez, pois do jeito que tá, fica difícil de ajudar. Após a partida de Thier, através do pozinho dourado, a Rosinha é invadida pela memória do seu suposto tio, afirmando que ela deveria agradecer-lhe, pois o pai da menina jogou ela na mão do tio, sem nem pagar a pensão, para fazer um tour permanente por todos os prostíbulos de Cancún. Por isso, o tio não se sente na obrigação de dar comida para a criança. O otário ainda enfiava na cabeça da menina que ela deveria agradecer aos céus por tê-lo em sua vida, pois ela também gera gastos. Não existe almoço grátis. O pai gastou todas as economias para conhecer o velho da van pessoalmente e nunca mais deu as caras. E a filha do Morocorongo ainda acha que tem moral para achar ruim o tratamento que recebe. Vê se pode. E por falar no sujeito, o suposto tio tem certeza que o suposto pai não é o pai biológico da mocinha, porque ele nem é capaz de usar magia para início de conversa. Lutando contra esses pensamentos em sua mente, a menina tampa os ouvidos na tentativa de fazê-los ir embora, ao passo que amaldiçoa o demônio que a condenou a esta existência perturbadora. Afinal de contas,
Ela não pediu muita coisa, apenas uma família milionária para ela poder viver coçando a checa ao invés de trabalhar, além de dominar poderes especiais igual aos de super-heróis da televisão, além de familiares que não só deveriam ser extremamente amorosos, mas também irresistíveis, belos, para que ela pudesse alimentar seu fetiche bizarro que tem nome, mas não podemos repetir aqui por causa das políticas do YouTube. Seja como for, era só isso que ela queria, mas parece que a amaldiçoada entrou na fila do azar 3 vezes antes de reviver. Para piorar a situação, ela sente que seu corpo frágil tá pegando um resfriado, por isso imagina que seria maneirão aproveitar o embalo para ir de base. Mas logo ela volta atrás e conclui que, ainda que sua vida seja injusta, ela não deve perdê-la por capricho. Com o passar dos dias, é chegado o aniversário da donzelinha mais querida da patota, esta que recebe todo tipo de elogio e mimo de todo lado. Uma metralhadora de bajulação com cheat de munição infinita, desfilando com seu vestido luxuoso. Cloutier parecia uma boneca, uma princesa, um anjo. O Marquês ama tanto a filha que não deixou ninguém ver esse vestido caro até o dia do aniversário, cujo valor do modelito equivale ao da Argentina. E não pense que esse tipo de mimo só rolou dessa vez. O Marquês literalmente compra uma roupa dessa todos os anos pra baixinha. É praticamente comprar um país latino pra filha a cada aniversário dela. Por outro lado, a coadjuvante maltratada era deixada de escanteio na festa de prontidão para limpar qualquer traço de sujeira que algum burguês desgraçado achar ter visto. Aliás, não demora até convocar a pobre criada para limpar uma sujeira no pisante da Thier. A Rosinha vai correndo cumprir sua função, mas não possui um pano em mãos para botar a mão na massa, então ela pede para os camaradas criados derem uma mãozinha. Porém, todos viram a cara para a criança na mesma hora. Certamente o Marquês ordenou que nenhum funcionário ajudasse a menina, então ela estava alone in the dark total nessa jornada. Ainda assim, o Marquês exige que o sapato de sua querida filha seja limpo. Aos berros ele questiona se uma semana sem comida não foi o bastante, ou então ter levado chicotado no lombo até o brioco fazer bico. Diante dessa humilhação, a garotinha usa a própria manga para ilustrar os sapatos da prima, ao mesmo tempo que afirma dentro do seu coração que também é uma pessoa preciosa. De repente, surge a inevitável dúvida se realmente ela vale alguma coisa, porque até agora a bichinha não tá valendo nem 3 centavos nessa história. De certa forma, apesar do otimismo repentino, ela sabe que o bagulho tá feio, e essa noção faz seus olhos lacrimejarem. Seja como for, à medida que a criança limpava os sapatos de detestável Thier, um homem chega no salão questionando se anda exagerando no verdinho, pois sua memória parece ter ido pro beleléu, afinal de contas, ele não se recorda da sua filha ser loira. Gaguejando, o Marquês repete o nome do Duque Paireton. A pobre criada observa aqueles cabelos mais pretos que X9 torrando o pneu, em olhos mais vermelhos que menstruação desregulada. Se ele fosse descrito em um romance, sem sombra de dúvida seria desse jeito. Ao observar com certo pesar aquele homem, tudo que a Rosinha conseguia pensar é que, fora abandonada por ele, teoricamente, é claro, mesmo sendo a princesa de Pairetron, a menina estava condenada à pobreza. O Marquês pergunta se o Duque não deveria estar na linha de frente ocidental da guerra, mas ele responde friamente que a batalha terminou. Fora isso, vemos que o caboclo é um belo de um cavalo distribuindo coice pra tudo que é lado e humilhando o Marquês à torta direita. O loiro pergunta por que o cara chegou sem aviso prévio, então o moreno conta que vem ver o que estava rolando. Foi então que o homem recém-chegado avista a jovem criada e questiona quem é essa se rastejando. O tio tenta explicar que é uma criada que trabalha na mansão, mas é cortado pelo cavalo, que completa que um tribufu de aparência estragada jamais poderia ser a princesa de Pairetron. Dito isso, a jovem percebe que o cara não guarda muito carinho por ela, mas ainda assim ela decide perguntar se rola de ir embora com o sujeito. Para convencer o nobre, ela conta que sabe cozinhar, limpar, passar, dar twist carpado em 360, lamber o cotovelo e enfiar uma moeda de 25 centavos no nariz. Por último, mas não menos importante, a menininha se ergue aos prantos, toma um ar junto toda sua coragem e diz que quer ir para casa porque não aguenta mais esse povo chechelento fazendo dela de gato e sapato todo santo dia. Ao ouvir isso, Pairetron responde que a pirralha fala pra cacete, então ela apela e lembra o marmanjo que ele é pai dela e que ela não nasceu no lixo, e sim do saco do lixo, se é que vocês me entendem. Assim como a Thier tem o Marquês, ela também deveria ter seu próprio pai burguês para comprar a Argentina para ela. Por isso, ela chora e puxa a capa do sujeito, implorando para o papai levá-la embora desse ninho de cobras. Todavia, apesar de toda sua capacidade de esbanjar sentimentalismo genuíno nessa tentativa de ser amada pelo pai,
A resposta do Duque foi pegar a menina pelo colarinho e suspender ela feito um filhote de gatinho. Feito isso, ele olha com a cara de mal pra jovenzinha, assustando a coitada. Na hora ela tampa a boca pra não falar besteira, com medo de ser abandonada de vez. Então Pairetron avisa que é o Marquês que tá vazando com a criada mirim deles. Enquanto era carregada pra fora igual um saco de batatas, a criança mal podia acreditar que isso realmente estava acontecendo. A sensação era de que alguém estava arrancando ela do próprio inferno com as mãos. Uma sensação única de estar se livrando desse povo nojento metido à besta. No entanto, antes dele se afastar de vez daquele lugar, um grito vindo de dentro chama a atenção do Duque Pairetron. Era Calatier, jogada no chão com seu belo vestido aos trapos, como se ela estivesse sido atacada por um urso selvagem, na região aborígene da Austrália. O Marquês chama pelo Duque, porém Pairetron volta a virar as costas, questionando se a ganância deste homem por acaso roubou-lhe o discernimento. Dito isso, a jovem cria percebe como o Marquês simplesmente ficou caladinho perante a resposta deste homem. Após algum tempo, a jovenzinha de cabelo rosa acorda em uma cama toda pomposa. A abençoada dormiu tanto que nem sabia que horas eram. Ao redor dela, criadas a tratavam com respeito e educação, dedicadas exclusivamente a servi-la. Acostumada a ser do outro lado desse tratamento, a menina não sabia exatamente como lidar com tanta atenção, mas aos poucos ia se adaptando à sua rotina de pate medieval. Contudo, ainda que as criadas sempre agissem com profissionalismo perante sua ama, uma mocreia, em específico, parecia demonstrar uma certa indiferença pela menina, o que fazia ela pensar que a mulher poderia odiá-la. Seja como for, desde que chegou à mansão Pairetron, a menina tem comido melhor, dormido melhor e a sua saúde decolou desde então. O único, porém, é que o Duque nunca ia visitá-la, não que ela quisesse vê-lo, honestamente, tanto que só de lembrar daquele papelão que ela fez na sua antiga casa para ir embora já deixava ela morrendo de vergonha alheia, mas ao mesmo tempo ela reconhecia que foi só essa pataquada que garantiu a ela essa vida de lady, num lar quentinho e cheio de funcionários para limpar a bunda dela enquanto necessário. Ali, a menina não passava fome e não servia de saco de pancadas, por isso pretende ficar quietinha nessa mansão. Mas para isso, seria bom ela descobrir que tipo de sujeito é o Duque, se faz o tipo justo, ou tem mais a vibe protetora de um guardião, ou quem sabe seu estilo político é mais pacífico e deboísta, tranquilo como um grilo, mas a real é que nada disso parece combinar com aqueles olhos menstruados. O maluco tem muita cara de vilão, e a menina precisa analisar os dois tipos vilanescos que existem em romances. O primeiro é o vilão que precisa ser derrotado igual o Marquês Durenka. O outro é o vilão frio e calculista, pique Thomas Shelby, que na verdade é gentil por dentro quando não tá louco de uísque escocês. Se pudesse apostar grana, certamente a garotinha jogará vintão pra segunda alternativa. De todo jeito, ela precisa ter certeza disso. Então começa a colocar a cachola pra funcionar em busca de um plano infalível. No dia seguinte, as criadas tentavam demover a jovem ama da ideia de pagar pela própria comida. Porém, a baixinha estava determinada a fazer tal coisa com seu suor. Afinal, ela havia dito antes de chegar ali que faria todo tipo de serviço que fosse necessário, seja faxina, jardinagem, manutenção, veicular ou administração financeira. Uma das criadas pergunta se a bendita caçula do Lord Pairetron quer mesmo trabalhar. Então ela responde que se pudesse viver ali apenas por ser a filha mais nova dessa família, com certeza já estaria ali muito tempo. Todavia, a verdade é que a menina foi abandonada pelos pais. Quando isso acontece com uma criança, esse indivíduo perde a capacidade de ser criança. Em meio a essa reflexão, o Duque chega no temperamento de sempre, querendo saber o que a mocinha está aprontando. Após ficar 10 dias sem ver o pai, a criança se amedronta mais uma vez com aquele olhar profundamente avermelhado do seu progenitor, pois não imaginava que ele surgiria de repente tão cedo. Logo ela se recompõe e informa que estava limpando tudo até deixar um brinco. Pairetron questiona quem mandou a garota fazer essas coisas estúpidas, então ela lembra que se comprometeu a isso antes de vir. Entretanto, Pairetron pega a coitada de novo pelo colarinho como se fosse um saco de lixo, tanto que ela pensou que fosse direto para a lixeira. Porém, o homem tinha outros planos para sua filha. Sem demora, ele joga a pequena numa mesa onde um verdadeiro banquete estava à disposição. Sentado na outra cabeceira da mesa, o nobre ordena que a criança coma. Sem rodeios, a criança mete a cara no prato e devora a comida igual um troglodita. Sendo do tamanho que é, logo ela simplesmente não aguentar mais encher o bucho. Mas o pai não aparece muito satisfeito com a elasticidade do estômago da filha.
Por isso, ameaça de matá-la caso não termine de comer cada centímetro de comida nessa mesa de 3 quilômetros de comprimento. A verdade é que a pobre coitada estava quase vomitando, o cérebro de tanto que comeu. Por isso, tampa a boca para não soltar tudo e implora para Jesus Cristo salvá-la dessa situação deplorável. Para sua sorte, uma criada pede perdão pela audácia, mas se ajoelha perante Vossa Excelência e explica para o homem das cavernas que a filha dele é uma criança e não um hipopótamo. Surpreso pela inteligência descabida da mulher, Pairetron pergunta seu nome e ela diz ser Ana, a filha do duque. Olha na cara da moça e nota que a havia todos os dias na mansão, mas nunca soube seu nome. Diante da situação, Pairetron ordena que Ana atenda exclusivamente a menina, e essa notícia dá a impressão para a criança que ela realmente ganhou cadeira cativa no recinto, porque o maluco tá dando até empregada pessoal para ela. Contudo, Pairetron explica que a novinha tá marcando bobeira, se pensa assim. Então, com os fatos jogados em sua cara novamente, ela imagina que deve estar ali porque paga mauzão pra honra de um nobre expulsar a filha do nada depois de tantos anos cagando pra ela de todas as formas. Em seguida, Pairetron pergunta mais uma vez se a pequena realmente não dá conta de comer mais. E quando ela faz que não com a cabeça, o sujeito entende de uma vez por todas e libera a coitada do castigo involuntário. Analisando a sua situação, a Rosinha se sente grata por poder comer essas paradas gostosas e tals, mas olha pra cara desse filho de rapariga que não tira esse olho dela. Como diabos a menina pode ficar tranquila numa situação abestada como essa? Não tem como. O sujeito é implacável numa proporção muito desconfortável. Para se livrar desse vigia maldito, de olhos carmesim, outra vez a criança pede ajuda aos céus, e outra vez a sorte bate na porta daquela que tanto se acostumou a nadar contra a maré de azar. Acontece que um criado aborda o patrão para informar que o Palácio Imperial enviou uma mensagem ao Duque de Pairetron devido ao seu repentino retorno para casa. Com isso, o nobre precisa partir e resolver o problema, mas antes pede para a filha ficar quieta e não fazer traquinagem. Feliz da vida, a menininha responde que pode deixar com ela, crente que ganhou alguns minutinhos de tranquilidade sem o olhar massacrante daquele nobre sequelado. Com a pança estufada até a enésima potência, tudo o que ela conseguia fazer era deitar e esperar até amanhã para que sua digestão transformasse esse tanto de alimento em uma bosta do tamanho do braço dela. Pensando nisso, ela conclui que a vida é dura, mas se continuar plantada nessa mansão, ela vai correr o risco de acabar trabalhando de revendedora Jequiti, vendendo bolo de pote ou abrindo um OnlyFans. Na mansão Pairetron, ela pode ficar o dia inteiro olhando para o teto e comendo tudo do bom e do melhor. Nesse instante de reflexão, Ana interrompe o devaneio mental de sua ama e comenta que o patrão não pretende expulsá-la de casa e que ela não precisa se preocupar em trabalhar. Afinal, a menina ainda é muito jovem e é a única filha da Vossa Excelência. Por isso, ela deve aproveitar esse momento para ser uma criança mimada e insuportável, igual aquelas riquinhas que ficam gritando é meu, quando não querem emprestar seus brinquedos da última geração para os filhos de pobre. Para ter o que ouvir essas palavras, a criança imagina que ela esteja parecendo bastante insegura enquanto a isso. Enquanto outras criadas chegam no quarto da menina para concordar com Ana, elas insistem que a patroa conte seus medos mais profundos para elas. E todas garantem que jamais deixarão a menina sozinha caso fique doente. Diante disso, a garotinha pergunta se, por algum caso, não que ela esteja certa, ou não que ela mereça, mas essas frases dão a impressão de que as moças estão preocupadas com ela, estão deixando a menina sonhar. De fato, elas confirmam a breve suspeita da menina, pois realmente se preocupam com ela. Todavia, como bem lembra a criança, as empregadas não falavam com ela, e quando ela puxava assunto, todas elas simulavam um telefone com a mão, colocavam no ouvido e repetiam, alô, era a cobrar? E depois desligavam o telefone na cara da garota. Na verdade, a coitada achava que ninguém gostava dela. Então, para mostrar que isso tudo é viagem da cabeça dela, as funcionárias contam que a senhorita é diferente de todas as pessoas que o Duque já trouxe. Uma delas brinca que finalmente veio uma menina normal, então outra puxa a orelha de Nancy, a criada piadista. Mais uma vez, a Rosinha descobre o nome de uma das pessoas que trabalham ali. Por dentro, ela não se considera tão normal, tendo em vista que ela literalmente é uma alma consciente reencarnada. No entanto, ela responde que fica feliz por Nancy achá-la alguém normal. Com isso, a criada acha que a atitude da menina é a coisa mais doce do mundo e faz questão de expressar esse sentimento. Ainda assim, por algum motivo, a emoção de estar rodeada por pessoas que dizem gostar de você acaba soando estranha para a criança, embora ela não odeie a sensação. Entretanto, é chegada mais uma noite onde os demônios internos da mocinha voltam a atacá-la, tomando a forma
do Marquês d'Arenca e da sua prima Clotilde. Elas desprezavam o fato da garotinha achar que faz parte da família apenas por morar na mesma casa que o Duque Pairetron. Dessa vez, a menina se sentia protegida pelas palavras que Ana entoou mais cedo, quando ela deixou claro que a jovem era a filha única de Vossa Excelência. Isso acalenta levemente seu coração, mas o sentimento de saber que ela nunca ouviu sua mãe sempre ocupava um espaço obscuro em sua mente, por mais que tenha ouvido falar dela a vida toda. Era como se houvesse um buraco em sua alma. Falando nisso, levando em consideração que não há pessoas que descondem do ducado de Pairetron, ela se pergunta o que faria especial a esse ponto. Além do mais, as características físicas daquele homem em nada lembram a menina. Ele com aqueles cabelos de carvão usado, olhos de espinha inflamada e rosto afinado como um tubarão-espada com AIDS, ou Michael Jackson no período final de sua vida. Por sua vez, a garotinha possuía o cabelo rosa claro, como um amaciante de roupa vencido, desodorizantes sanitários após 3 meses de usos constantes. Por esses motivos, a pobre garota volta a considerar que o Marquês sempre fez questão de repetir, talvez ela realmente não seja filha do Duque, e consequentemente seja expulsa da mansão Pairetron. Independente do que venha a ser verdade, ela chega à conclusão de que precisa trazer Pairetron para o seu lado, como se fosse sua verdadeira filha, pois talvez isso seja o bastante para ela não ser chutada sem piedade para o olho da rua, ou então degolada cruelmente pelo Duque. E nesses momentos é que a protagonista finalmente ganha a chance de se destacar, pois esse é um quebra-cabeça que apenas uma verdadeira fã de romances de fantasia pode solucionar. Sendo assim, a menininha se enche de determinação para que consiga agir com a autêntica protagonista ao despertar sua coragem interior. Ainda que as lembranças que ela possui do homem sempre deem a impressão que ele a expulsará de casa sem dó nem piedade. Sua melhor chance é agir ao invés de ser tomada pelo medo, por isso ela decide contar até 10 para morfar de forma definitiva. Todavia, o criado avisa que o Duque quer que ela entre, estragando seu rolê de grátis. Mesmo assim, essa pode ser a chance de ser a filhinha perfeita do sujeito. Então, ela encontra com o Duque afirmando com um sorriso estampado no rosto que sentiu falta do papai ao abraçá-lo, o que ela não tinha visto que era vários homens estavam em volta olhando para a cena com cara de abestados. O Duque achava que a menina não se sentia confortável ao lado dele, mas ele explica que só se sente estranha às vezes porque faz tempo que ela não vê o pai, e é por esse motivo que ela quer ficar mais perto dele. Dentro de sua cabeça, a intenção da garota é ficar o mais próximo possível do Duque, mesmo que ele não saiba que ela não é sua filha. Porém, ainda que seja uma situação estranha, a menina sente as mãos quentinhas do suposto pai e fica confortável com isso. Agora é hora dela atuar fazendo alguma coisa fofa na bochecha dele, então pega no rosto do homem e sente sua pele tão macia quanto a bunda de um babuíno. Mesmo morrendo de medo, a menina seguia em frente para ver até onde essa palhaçada ia dar, até que, sem maiores explicações, uma espécie de sistema interno deste mundo alerta que a condição foi atingida. Portanto, o contrato de Aftanis foi completo e com isso a habilidade Rush and Cash foi ativada.